Olá, cinéfilo, muito boa tarde para vocês. Estamos aqui começando a nossa live sobre roteiro, mais especificamente sobre diálogos. Tô viajando, mas eu não deixo vocês na mão. Eu apareço aqui diretamente da casa dos meus pais, do interior do estado de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, sou do interior, mas moro em São Paulo já tem uns 8 anos. Então vamos aqui falar sobre diálogos. Eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês começarem a entrar. Eu não divulguei lá nos stories se vocês iam ter acesso aí ao arquivo bônus ou não. Então assim, vamos ver como é que vai estar. Se vai ter bastante gente aqui na live, se não vai. Porque eu nem divulguei qual foi o resultado lá daquela enquete. E já me contem aqui, né? Se vocês têm vontade de aprender a escrever roteiro, se vocês já são roteiristas, se vocês já escrevem roteiro. Eu vou dar aqui mais um minutinho para vocês ir mandando seus comentários, suas perguntas, o que vocês gostariam de ver hoje. E a gente já começa, que eu tô com um roteirozinho aqui muito bacana. A arte de escrever diálogos de roteiro é uma das coisas mais difíceis de se fazer no roteiro. Muitas vezes um diálogo mal escrito pode realmente estragar o seu filme, estragar o seu roteiro. Então, aprender a fazer diálogo de roteiro é algo muito específico. Eu vou dar aqui algumas dicas, alguns toques para vocês. Mas com mais profundidade, é uma questão muito de prática, é uma questão muito de estudo mesmo. E muito em breve vai sair também o meu livro de roteiro aqui para vocês, o Guia do Roteiro, que surgiu aí com o intuito de não ser um livro que ensinasse só o básico, a ponto de que você lê e não consegue começar a ler um roteiro, mas também não é aquele livro complexo que você demora 2, 3 meses às vezes para ler e ainda tem que parar e reler de novo para ver se você entendeu. É realmente um guia mais rápido para você conseguir aí escrever os seus roteiros mais facilmente e mais rapidamente. É um guia simples, curto, mas que vai do início ao fim, que você consegue finalizar ele já escrevendo seus roteiros. Mas enquanto eu não lanço ele aqui para vocês, vamos então começar um pouquinho a falar sobre diálogo nos roteiros. Mas antes de falar de diálogo nos roteiros, eu vou voltar um pouquinho para o meu passado, contar algo sobre mim, que alguns de vocês já sabem, outros não. Algumas pessoas aqui já me seguem desde o início do perfil, algumas são recentes, a gente acabou de completar aqui 400 seguidores, 400 cinéfilos, unidos pelo amor à sétima arte, unidos pelo interesse de conhecer mais sobre bastidores, unidos por tudo isso, pelo amor e por acreditar que realmente dá pra gente viver e falar muito de cinema, como eu tô falando. Mas, como vocês já sabem, eu sou cineasta. Mas tem algo sobre mim que eu não sei se muitos de vocês sabem, que a minha primeira formação não foi cinema. Eu sou formada, antes de ser formada em cinema, eu fiz uma faculdade de rádio e televisão. E isso tem muito a ver com a nossa live de hoje, com a pauta de hoje sobre diálogos de roteiro de cinema. Por que isso tem a ver, Carol? Qual que é a relação de uma coisa da outra? Bom, vou contar uma historinha que um professor meu contou pra gente nas aulas de rádio e TV e que mudou muito a minha cabeça e que torna muito mais fácil de escrever diálogo e entender de onde veio toda essa dificuldade do brasileiro, como que funcionam esses diálogos do brasileiro quando vai escrever roteiros, que é algo realmente que a gente tem que praticar muito, que tem que treinar muito para ficar um roteiro muito mais plausível, muito melhor, né? Ter uma produção de muito mais qualidade. O que esse professor contou para mim, pessoal? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ao contrário de muitos outros países que já começaram a ir muito no cinema ou no teatro, o Brasil começou com o rádio. Ele começou com o rádio, com a radionovela, e daí foi para a novela em si, para a televisão. A televisão é algo que, por exemplo, as novelas, agora elas estão ficando com uma linguagem mais artística. Mas no início elas tinham uma linguagem muito mais radialista, que a gente poderia deixar a televisão tocando lá em um cômodo e sair para outro cômodo e continuar entendendo o que estava sendo dito naquela história, porque elas eram feitas justamente para as donas de casa, que elas estavam ali limpando a casa, deixavam a novela passando na televisão, deixavam a novela no rádio ali tocando, e daí iam fazer o seu serviço. Então às vezes pegava uma cena, não via a próxima, mas você entendia simplesmente de ouvir. Então era algo muito pautado
nos diálogos. Sempre tinha muitos diálogos, porque a história inteira era contada nos diálogos. Não era contada pelo enquadramento, pela iluminação, só pela trilha sonora, pela junção de tudo isso, pelo caráter artístico. Era uma coisa muito mais falada. E a gente tem esse resquício na nossa cultura, mesmo que a gente não assista aí muita novela, mesmo que a gente aí não tenha muito contato com o rádio, a gente tem esse costume. O que é uma outra coisa que a gente faz muito também? Ler livros de literatura, que também são muito explicados, muito densos. Por que quando a gente pega um livro aí de às vezes 500 páginas, depois esse livro se transforma em um filme de 200 e as pessoas reclamam muito porque esse filme não ficou fiel, esse filme não ficou legal, porque não contou várias coisas, porque tirou da história, porque o livro, ele realmente conta muito mais detalhes. Ele vai ter ali 1, 2 páginas só para falar do olhar, do movimento de uma espada, de um andar, de um pensamento, coisas que não são mostradas no filme da mesma forma. Às vezes são mostradas por enquadramento rápido, ou nem são mostradas, ou por um narrador ali falando o pensamento, mas não vai ser o filme inteiro. Então tudo isso tem muita diferença. Então a gente tem vontade, quando a gente vai escrever um roteiro, de realmente escrever tudo isso, de explicar tudo com muita calma, colocar todos os detalhes. Mas o roteiro de cinema não cabe isso. Ele é um roteiro muito mais imagético, ele é um roteiro muito mais artístico do que o roteiro de novela, por exemplo. O roteiro de televisão, de rádio, de novela, ele tem um formato, inclusive, muito diferente do roteiro de cinema. O roteiro de cinema a gente chama da fórmula Master Cine, que a gente chama, ele tem um formato Master Cine, que é uma forma padrão de todos os filmes são escritos dessa forma. O roteiro de rádio, ele é mais extenso, mas ele tem várias abreviações que tem que estar ali, tem vários espaçamentos específicos. O de novela e o de televisão, no geral, de reality show, são roteiros de 2 colunas, são feitos de formas diferentes. Então, a gente também tem que adaptar isso para o que a gente está escrevendo. Mas o que isso tem a ver com diálogo, Carol? Como que eu vou falar sobre isso com relação a diálogo? O que acontece, pessoal? Como eu disse para vocês, a gente gosta muito de dizer muitas coisas, de explicitar muitas coisas, de realmente ter o personagem ali explicando a cena. Mas é algo que eu falo muito pra vocês. Se você vai dirigir um filme, se você vai escrever um roteiro, você não pode tratar o seu espectador como bobo. Você não pode. Não pode. O cinema, ele é muito mais artístico. Ele é muito mais de uma linguagem visual. Ele não precisa tanto do diálogo. Claro que em alguns momentos esse diálogo vai ajudar, mas aquele filme que tem muito diálogo, que tem aquele diálogo às vezes de 10 minutos, ele vira cansativo, ele não fica um roteiro gostoso de ler, muito menos um filme gostoso de assistir. A gente cansa, na hora que a gente vê, a gente já desfocou e não quer nem continuar vendo o filme, porque ele se torna chato. Então, como que a gente de fato escreve roteiros incríveis? Em primeiro lugar, não faça o seu espectador de bobo. Não é porque você não sabe como transmitir uma informação que você deve simplesmente botar um narrador ali, botar um flashback, botar um personagem contando pro outro o que ele descobriu. Se você tem outras formas de mostrar aquilo em formas mais de ação ou até de enquadramentos e de uma linguagem que vai mostrar isso da mesma forma. O que mais? Às vezes um personagem descobre uma coisa. E daí ele quer contar essa coisa para outro personagem. E assim, a gente já sabe o que ele descobriu, mas a gente precisa ver ele contando pro outro, porque ele vai precisar da ajuda desse outro para poder contar a história dele. E aí? Você vai escrever um diálogo, um textão, um blocão de texto dele explicando, só dele falando tudo que você já sabe. Como é que você garante que o espectador vai se manter vidrado ali naquela cena se ele já sabe de tudo que você tá falando? Não vai. Você sabe que não vai. Então, a gente tem que encontrar, às vezes, outras formas de contar a mesma coisa. Às vezes, corta pra cena, pra um momento em que ele já explicou. Ele chega na casa do... Ele só tem uma cena dele falando. Ele manda mensagem pro amigo. Ah, estou indo aí, preciso da sua ajuda. Quando corta pra próxima cena, ele já tá na casa da pessoa, ele já contou tudo o que aconteceu e já é o cara respondendo pra ele se ele vai ajudar ou não. Porque você não precisa contar a mesma coisa da mesma forma. Você pode reduzir esses diálogos. Esses diálogos, eles não precisam explicar tudo.
O espectador não é bobo, deixa aquela intriga no espectador. Não fala tudo 500 mil vezes. Não faz aqueles blocão de texto, diálogo de 10 páginas. Isso é uma grande tendência nossa, a gente tem dificuldade em não fazer isso, mas a gente tem que treinar muito para isso. E uma forma da gente conseguir fazer isso é justamente trabalhando bem a história, entendendo o que você quer passar, qual que é a relação entre os personagens. Isso muda muito, porque você fazer diálogos muito longos vai ficar cansativo, não tem jeito. Tá? E a gente tem essa tendência por causa da literatura, por causa do rádio, por causa da novela, a gente quer explicar tudo pelo texto, pelo diálogo. Mas não precisa. Isso é uma das coisas mais fascinantes aí da linguagem cinematográfica. A gente consegue transmitir outras informações, outros ensinamentos, outras emoções, sem ter que virar, de fato, falando para a pessoa aquilo. Se você coloca um enquadramento da pessoa superior, você não precisa de outra pessoa do lado virando para ninguém e falando, nossa, ele é ótimo. Quando você vê a pessoa vista de cima, com aquela pose, com aquela posição, você já sabe que ela é superior. Você não precisa do outro personagem virando pra você e falando, ela é superior. Você já sabe, já tá implícito ali. Então é muito do que eu falo do poder implícito também. Você tem que acreditar no seu roteiro, acreditar no seu projeto e saber que as nuances que você deixou nas ações vão ser colocadas no filme, não em forma de diálogo. Porque em forma de diálogo, às vezes vai ficar cansativo, vai ficar um roteiro pobre, não vai ficar um roteiro tão interessante. Ah, mas Carol, então eu não posso escrever muito diálogo. Diálogo é errado. Não, diálogo não é errado, mas ele tem que vir para realmente acrescentar alguma coisa nova, para fazer a diferença, para trazer diálogos inteligentes. Ah, mas então todo diálogo que eu escrever tem que ter aquela frase de efeito famosa, que eu até depois vou pôr um print da cena no meu Instagram, tem que ter aquela frase que todo mundo vai lembrar, ser super metafórico. Também não. Um filme muito metafórico, só cheio de frase de efeito, ele vai virar um filme muito poético, virar um filme muito metafórico. Talvez as pessoas também se cansem de ver tudo isso. Pode ter essas frases, sim, em determinados momentos, mas não precisa ter isso em todas as frases, ter isso em todos os diálogos. Nem todos os diálogos precisam ser extremamente inteligentes. Às vezes os diálogos mais simples, da pessoa falando alguma coisa e já fazendo um movimento com a mão, já vai mudar o que você pensa dessa pessoa, em vez de simplesmente você botar ela falando uma com a outra. Se ao longo do momento em que ela tá falando alguma coisa, ela se aproxima do personagem, já vai dar um outro significado. A gente tem que valorizar isso no roteiro. A gente não precisa pôr todos os diálogos, pôr um monte de frase de efeito, pôr um monte de coisa. A gente precisa realmente entender o momento em que isso é necessário para acrescentar para a história e o momento em que a gente vai usar da linguagem cinematográfica para acrescentar mais para o roteiro. Ah, Carol, mas como que eu exercito tudo isso? Porque realmente eu sei, a maioria das pessoas, inclusive eu, é um grande exercício você se exercitar para não ter que escrever tantos diálogos. Diálogo não é proibido, mas também não deve ser um roteiro cheio de diálogos, senão ele vai virar aí uma novela que você não precisa nem assistir o filme, você só ouvir, você já vai conseguir entender. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente fazer um filme com linguagem cinematográfica, artístico, que mostre para as pessoas, que mantenha as pessoas intrigadas e que não seja cansativo. É isso que a gente quer. Então, como que a gente pode aí ter um exercício? Teve um exercício que eu fiz, inclusive, daí já não foi mais na faculdade de rádio e TV, foi na época que eu já estava na faculdade de cinema, que a gente tinha uma disciplina chamada argumento, que era antes da disciplina de roteiro. Antes da gente aprender a fazer um roteiro de cinema, a gente aprendia a fazer um argumento. E o que é o argumento? É basicamente a sua história escrita em um texto corrido, como se fosse num livro, mas só que é ali a sua história do roteiro, mas ao contrário do livro, ela não tem uma escrita literária, ela tem uma escrita muito mais visual. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu viro para você e falo, fulano estava se sentindo triste, isso é uma escrita muito literária. Para a gente transformar isso no filme, por exemplo, a gente tem que explicar o que a pessoa vai ver na tela para a gente perceber que essa pessoa está triste. Fulano estava chorando, fulano estava reprimido, fulano estava quieto no seu canto. A gente não vai simplesmente colocar a emoção, estava triste, estava entusiasmado, estava animado. Por que ele estava animado? Estava pulando de felicidade? Estava gritando, uhul. O que
que ele realmente estava fazendo. Você só colocar o adjetivo ali, a emoção, o ator às vezes não vai saber exatamente o que fazer. A gente tem que mostrar isso de forma realmente imagética. Isso que é a diferença muito grande da literatura para a escrita de roteiro cinematográfico. O roteiro cinematográfico é áudio e vídeo, não é literatura. Não vai ter todo aquele pensamento, a não ser que tenha de fato um narrador ali falando para você, esse personagem, tal coisa, ou o próprio narrador, eu não sei o que. Mas muitas vezes você recorrer também ao narrador é uma escolha de falta de criatividade, pode ser também. Mas voltamos um pouquinho. O que tem a ver ali essa aula de argumento? Como eu disse para vocês, a minha primeira aula antes de aprender a escrever roteiro era de argumento. E a gente tinha que escrever os nossos roteiros, mas em forma de argumento, nessa linguagem visual. Era realmente um exercício de linguagem visual. E um dos exercícios que a professora passou, que foi o exercício primeiro, assim, primeira prova da disciplina, era de fato, pegue um roteiro, uma história normal que você tenha, e escreve ela em argumento, completa, perfeita, mas como se fosse um filme mudo. Como se ela fosse, sabe aqueles curtinhas da Pixar? Que tem o velhinho jogando xadrez. Tem vários curtinhas da Pixar que a gente entende tudo o que tá acontecendo e não tem nenhum diálogo. Só tem trilha, só tem enquadramento, só tem expressões. Só tem alguma coisa nesse sentido. Agora pega uma história sua, não precisa ser com animais, pode ser uma pessoa mesmo, de verdade, e faz um argumento, um roteiro sem diálogos. Por quê? Porque isso vai fazer você treinar muito mais essa linguagem cinematográfica, você não recorrer aos diálogos para resolver todos os seus problemas, para você conseguir explicar tudo o que você quer. Quando você consegue fazer um roteiro sem diálogo, não necessariamente um filme mudo aí, mas realmente um roteiro sem diálogo, como aquele curta da Pixar, que são curtas mudos, mas que tem muita narrativa, não é aqueles filmes antigões, mudos, que do nada vem aquele texto falando assim, tal coisa aconteceu, daí vai para a próxima cena. Não, sem frase nenhuma, tudo mostrado apenas pela imagem, pela linguagem, pela trilha sonora, sem diálogos. Esse é um grande exercício para a gente entender quando a gente de fato precisa de diálogo e quando a gente não precisa. E como que a gente pode de fato pegar um filme complexo e escrever ele sem diálogo, mas pegando ali, eu quero explicar tal coisa, então eu vou demonstrar isso de uma forma. Eu não vou escrever um diálogo disso acontecendo. Eu vou mostrar isso acontecendo. E isso já vai trazer aí muito mais pauta para vocês, muito mais repertório. E é um grande exercício para você, depois que você escreveu o seu roteiro com diálogos, você ler e reler várias vezes e tirar a maioria dos diálogos. Porque diálogo, um filme cheio de diálogo, que se pauta só no diálogo, ele se torna cansativo. Os diálogos que estão ali, eles realmente têm que ser importantes, eles realmente têm que fazer a diferença, tem que manter o público intrigado, tem que ser inteligentes. E quando eu digo inteligentes, não significa cheio de frases que vão virar pauta de Instagram, que vão virar cheio de metáforas. Quando eu digo inteligentes, são diálogos que fazem a diferença e que sem aquele diálogo a história não iria avançar, a história não ficaria completa, a história não ficaria tão rica. Se aquela cena não é importante, se aquele diálogo não é importante, ou se, como eu disse anteriormente, a gente pode simplesmente cortar aquele diálogo, já mostrar depois que eles já conversaram, porque o público já sabe aquela informação, então faça isso, porque o seu roteiro vai ficar com muito mais qualidade, vai ficar muito mais inteligente. Não recorram aos diálogos, não recorram à narração, não recorram ao flashback, ao fast forward. Usem a inteligência, não usem isso só por falta de criatividade. Usem isso quando você realmente sabe que essa é a melhor forma de tornar o seu roteiro muito melhor, de tornar o seu roteiro muito mais inteligente e muito mais agradável para as pessoas assistirem. Se você usa simplesmente com falta de criatividade, você está solucionando o problema, mas no fundo você sabe que ele poderia ser solucionado de uma forma muito melhor e o seu filme teria aí muito mais qualidade. Porque uma coisa que as pessoas sempre dizem, inclusive, é um filme que tenha um roteiro bom, ele tem grande chance de ser um filme incrível.
Agora, um filme que tem um roteiro pobre, um roteiro ruim, ele tem grandes chances de ser um roteiro terrível. A linguagem pode até consertar alguma coisa ali, mas o roteiro é a primeira escrita do filme. Sem um roteiro bem construído, sem uma história intrigante, sem personagens bons, bem construídos, que a gente entende o passado, o presente, o futuro, as motivações, os conflitos, os interesses, as relações entre eles, esse roteiro perde muito mais qualidade. Ok, pessoal? Então, vou abrir aqui para vocês para perguntas, se vocês quiserem alguma. Assistam aos curtinhas da Pixar, são curtas antigos, são curtinhos mesmo, acho que às vezes eles não têm nem 5 minutos e que são grandes exercícios. Exercitem escrever curtas da Pixar, sem diálogos, não necessariamente tendo que ser ali com animais, com pessoas, e não precisam ser curtas, escrevam histórias mais complexas. Exercitem o não diálogo, exercitem o que a gente tem muita facilidade de fazer. Não recaiam ao eu não preciso assistir para entender, eu simplesmente ouvir, eu já vou entender. A gente não quer que a pessoa bote o filme ali na televisão e saia andando pela casa fazendo outra coisa. E mesmo assim entenda a história, que nem acontece com a novela, que nem acontecia com a radionovela. A gente quer que a pessoa realmente sente na frente da televisão, que se ela não acompanhar toda a imagem e o vídeo ali, ela não vai entender a história em completude. Tá bom? O que eu tinha pra falar aqui pra vocês hoje sobre diálogos de roteiros era isso, e eu tenho certeza que já vai ajudar muito vocês todas essas informações, porque o diálogo é uma das coisas do roteiro que pode sim determinar se o seu roteiro vai ser tão bom assim, ou se ele vai ser um roteiro sem grande qualidade, que vai gerar aí no final um filme não rentável. Pode recomendar alguma obra com explicação como confeccionar um bom roteiro do começo ao fim? Então, eu escrevi um livro que tá pra ser lançado. Eu acredito que eu vou lançar ele provavelmente no mês que vem. Eu vou dar uma olhada como é que estão as coisas, porque ele tá praticamente pronto, realmente lançar pra vocês. Que eu escrevi um livro de roteiro chamado O Guia do Roteiro, que é um guia rápido, prático, realmente de você sair do não sei nada de roteiro ao ser escrever um roteiro bom, pelo menos minimamente bom. Por que eu escrevi esse livro? O que me deu essa ideia? Tem muitos livros por aí, muitas obras realmente muito conhecidas, muito renomadas de roteiro que a gente encontra por aí. Tem mesmo. Mas o que eu percebi? Muitas dessas obras, às vezes, são tão simples que elas falam mais de um aspecto específico, falam de uma forma mais simples, não entram tanto naquele assunto, a ponto que você termina de ler o livro e você fala, beleza, entendi, sei fazer isso bem agora. E o resto? E agora? Daí tem aquelas obras super complexas, aqueles livros que são desse tamanho, que todo roteirista tem que ter, e tem mesmo, tem que ler pelo menos uma vez. Mas são aqueles livros que quando a gente precisa de um guia, esqueci como é que faz tal coisa ali na formatação de roteiro. Você vai ficar lá um tempão folheando ele até encontrar o que você procura, porque ele escreve de uma forma tão complexa que você vai demorar ali meses estudando aquele livro. Vai ter que ler e reler várias vezes para realmente conseguir assimilar tudo isso. Então tem também esses livros muito importantes, tem os dois opostos. E daí o que eu fiz? Eu uni tudo que eu achava que era importante para os roteiristas, desde eu que já escrevo roteiros e tem momentos também que eu falo, nossa, faz anos que eu não uso essa transição na formatação de roteiro e eu preciso usar, mas eu esqueci como é que faz. Então às vezes eu ficava lá, meu Deus, e agora? Em qual livro que vai ter isso? Vou ter que olhar lá naquele livro super complexo e folhear, ou vou ir naquele outro que nem disso não fala e eu só vou perceber isso depois. Então, o que eu fiz? Eu criei esse guia para ser realmente um guia de bolso para vocês. Para ser um guia de bolso que tantos roteiristas que querem começar conseguem ler ele, terminar o livro já tendo uma boa noção de como escrever os seus primeiros roteiros, que tem uma linguagem mais rápida, mais fácil, que você consegue ter ali todas as informações que você precisa na palma da sua mão de forma muito fácil. E também para os roteiristas que já têm aí o seu repertório, que já sabem escrever roteiros, que assim como eu às vezes esqueci uma coisa específica, preciso ali de um livro que me fale isso de forma rápida, porque eu tô no meio da criação, eu só quero colocar isso da forma certa, assim eu tenho que voltar aqui depois, quero já colocar. Abre o livro, vai
vai estar ali escrito em 3, 4 linhas, bem explicado para que serve, como é feito e pronto, resolveu. Eu resolvi fazer esse livro para ser esse meio termo. Um livro completo, que traga tudo de forma explicada, sem ser aquele livro que você precisa quase de um doutorado para conseguir entender e ler ele várias vezes. O meu livro vai sair em breve, ele já está praticamente pronto, eu só falta mesmo conseguir começar a divulgar ele para vocês. Eu tô aqui preparando um lançamento, se vocês estão atentos aos posts lá no perfil, do dia 29 de novembro vai ter uma surpresa especial chegando, a cada semana tá trazendo coisas novas. Essa surpresa tem alguma relação com o livro também, mas o lançamento do livro sozinho eu ainda vou ver aí quando que eu vou fazer. Eu acho que eu vou acabar fazendo aí depois, lá pela metade de dezembro mais ou menos, mas eu aviso vocês. E vai chegar em breve. Se não chegar ainda esse ano, no início do ano que vem, ele chega com certeza, tá bom? Mas se vocês quiserem aí esses nomes desses outros livros que eu falo que são muito mais complexos ou que não explicam tudo com tanta dedicação, eu posso passar para vocês. Inclusive, já li muitos livros de roteiro. Esse livro que eu escrevi é realmente uma junção de tudo que eu acho importante para vocês poderem começar, mas também não vou ser aqui a crítica que vai falar os outros livros que eu li não prestam. Não é assim, eles ajudam sim. Tem muitos livros que, inclusive, as pessoas falam você tem que ler se você quer ser um roteirista, mas eu achava que precisava aí de realmente um guia para ajudar as pessoas. Vou acompanhar pelo seu perfil, tentando disponibilizar em Kindle também, pode deixar. Vou tentar sim. Por enquanto, eu sei que ele já vai ter em PDF, mas em Kindle, se eu não me engano, é MOB, né? Eu vou dar uma olhada como é que funciona para disponibilizar em MOB ele para vocês também. E eu prometo que se não em dezembro, lá para janeiro, no máximo fevereiro, vocês vão ter acesso a esse livro aí, com certeza, tá bom? Tá saindo. E se quiserem aí a indicação dos outros livros, é só me procurar também, que eu indico, não tem problema. Mas é o que eu disse, não são tão completos ou são tão completos que você vai demorar muito mais para entender tudo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? É isso por hoje? Beleza. Precisando, contem comigo, tanto lá nos stories, nas caixinhas, tanto aqui na live. Adoro responder vocês, adoro que vocês interajam no direct. Não tenham vergonha de perguntar. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita vergonha de perguntar para as pessoas, muita vergonha de agir. Eu achava que as minhas perguntas eram bobas e não são, tá? Então eu sempre tento deixar esse canal para mim aberto e nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é redundante, nenhuma pergunta já foi feita tantas vezes que eu não possa responder de novo, tá bom? Estamos aqui unidos pela sétima arte e tenham uma ótima tarde para vocês e qualquer coisa estamos por aí. Espero que depois dessa live vocês já consigam escrever diálogos de roteiros muito melhor, beleza? Um beijão, pessoal, tchau, tchau e uma ótima tarde.